segundo a Bíblia, é um dom de Deus, ela é um presente de Deus para o ser humano. Quem coloca a fé no coração do homem é Deus. Então, é Ele que nos faz crer, é Ele que nos faz entender a perspectiva da redenção, da salvação em Cristo Jesus. Nós somos salvos por Ele porque primeiro Ele plantou a fé no nosso coração. Depois do primeiro passo inicial, do conhecimento, da conversão, nós passamos a viver a vida cristã com o exercício da fé, o exercitar da fé. E o que é o exercício da fé? O exercício da fé é acreditar naquilo que Deus diz e fala na sua palavra. Aliás, o ser humano, ele foi criado para crer em Deus desde o princípio. Desde o Jardim do Éden, ele precisava crer naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz. Então, a falta de fé não é o que impede Deus de agir. Porque, por exemplo, nossos primeiros pais, Adão e Eva, resolveram crer em outra pessoa, na verdade, lá no Jardim do Éden, Deus continuou agindo. Deus, na verdade, os expulsou do jardim na sua incredulidade. Deus não para de agir quando eu não tenho fé. Mas, por outro lado, eu, como cristão, sou chamado a crer nas promessas de Deus na Escritura. Então, obviamente, eu sou chamado para crescer na fé à medida em que Deus vai, na caminhada cristã, me mostrando a sua verdade, vai me mostrando os seus caminhos, vai, na verdade, colocando na frente dos cristãos desafios para que eles caminhem na sua presença. Agora, essa fé precisa ser uma fé bíblica. Então, tem muita gente que é irresponsável, não é? Que tem uma fé mística, que diz assim, eu creio que Deus quer isso ou aquilo na minha vida, sem que essas coisas estejam na Escritura. E aí, então, essas pessoas se lançam num ato de fé diante de Deus, e depois, quando as coisas não acontecem, eles acusam a falta de fé, ou seja, você impediu Deus de agir, porque você não teve fé. Isso aí não é teologia bíblica, isso não é saudável, isso não é verdadeiro. A sua falta de fé não impede Deus de agir. Aliás, a Escritura pergunta exatamente ao contrário, agindo eu, quem impedirá? Nós precisamos sim crescer na fé, precisamos exercitar a fé, precisamos andar por fé, mas é uma fé na palavra, uma fé na Escritura, e a entender que Deus vai nos levar até o final da caminhada que Ele projetou para a nossa vida, e Ele vai nos levar aos pés de Cristo sempre que for necessário para manter a nossa fé no Autor e Consumador dela,